Hoje nós vamos falar sobre o MSA, Análise dos Sistemas de Medição, que é mais uma técnica exigida pela cadeia automotiva que seguimos o caderno manual referência de MSA. Então vamos ver um pouco essa história de análise dos sistemas de medição. Para aprovar um sistema de medição, ou seja, para garantir que aquele sistema de medição que foi definido para controlar algum produto durante a sua fabricação, nós temos que ter todo um sistema de aferição, calibração desses sistemas de medição que vão ser usados na produção. E além disso, nós temos que fazer o MSA, que é a análise dos sistemas de medição, ou a capabilidade desses sistemas de medição. Aqui vamos falar hoje sobre sistemas de medição por variáveis, aqueles que medem realmente a medida e variações desta medida, porque também existem os sistemas de medição por atributo, ou sistemas de medição atributivos, aqueles que não leem o valor da medição, mas mostram se aquela cota ou alguma característica do produto está conforme deveria ser, ou conforme a especificação. Então, calibradores do tipo passa não passa e outros tipos aí de checagem, tampão, próprio exame visual, que são sistemas de medição por atributo. Aqui nós vamos falar de sistema de medição por variáveis. E aí nós temos que garantir para os sistemas de medição que ele esteja aprovado nesses 4 métodos. Ele tem que estar aprovado quanto à estabilidade, quanto à tendência, linearidade e o RR, que é a repetitividade e reprodutibilidade do sistema de medição, ou seja, a capacidade dele de repetir a medição e também, ou junto com a capacidade que ele tem de reprodução desta medição, ou seja, pessoas diferentes têm que chegar em valores muito próximos. E aí existem as regras ou os métodos que nós temos que aprovar esses sistemas de medição. Então, lembrando, muita gente considera que temos que só ter o sistema de medição aprovado no RR, mas pela regra nós temos que ter aprovado o sistema de medição ou sistemas de medição de controle durante a produção. Nós temos que ter aprovado os 4 métodos. Então, eu preciso ter aprovado estabilidade, tendência, linearidade e o RR. E aí tem para alguns desses métodos, tem algumas variações ou formas diferentes que a gente pode fazer. Então, vamos ver rapidamente aí, para se ter uma ideia de como são esses 4 métodos que nós temos que aprovar nossos sistemas de medição. Então, o primeiro deles é a estabilidade. A avaliação da estabilidade é só feita de forma gráfica. Então, aqui a lógica é uma mesma peça medida várias vezes, ou seja, vamos repetir a medição de uma mesma peça. Então, nós vamos definir uma frequência e um tamanho de amostra para fazer essas medições. É recomendado coletar dados numa base diária, uma vez por dia ou uma vez por semana, mas nós podemos ajustar esta base ou esta frequência, esse tamanho de amostra, e também é recomendado o tamanho de amostra de 3 ou 5 vezes, para cairmos naqueles padrões das cartas de CEP de subgrupo 3 ou subgrupo 5. Aí nós vamos coletar valores e vamos analisar. E a análise é feita graficamente. Então nós vamos coletar valores, lembrando, estamos repetindo a mesma medição da mesma peça, mesmo sistema de medição e mesma peça. Então, teoricamente, esse valor deveria ser sempre igual. E aí nós vamos estar verificando as eventuais variações. Então eu vou lá, faço minha coleta de dados, aqui um exemplo com subgrupo 5, um tamanho de amostra 5, define-se uma frequência. Então, cada dia eu meço a mesma peça 5 vezes, no dia seguinte 5 peças, a mesma peça 5 vezes, depois, no outro dia, a mesma peça, repito 5 vezes a medição. Então, lembrando, aqui estou medindo a mesma peça, estou repetindo a medição da mesma peça.
Aí plotamos um gráfico. Então, nesse exemplo, são 25 subgrupos de tamanho 5, 25 amostras de tamanho 5, numa determinada frequência que definimos. Então, aqui nós vamos ter 25 pontos no gráfico. E aí, calculamos com as regras das tabelas de CEP, calculamos os limites de controle, limite superior, limite inferior de controle. É recomendado uma carta x barra, né, de média e amplitude x barra R ou x barra S, média e desvio padrão. Aí nós temos um gráfico de posição, um gráfico de variação. Calculamos os limites de controle e vamos avaliar as regras de estabilidade, para ver se não tem nenhuma instabilidade. Quando nós vamos identificar graficamente uma instabilidade? Quando nós tivermos pontos fora dos limites, acima do limite superior de controle ou abaixo do limite superior de controle, e a gente calcula esses limites com base numa fórmula para os dois gráficos. Eu tenho que olhar a estabilidade nos dois gráficos. Então, ponto fora do limite, sequência de 7 pontos acima da linha central ou abaixo da linha central também caracteriza uma instabilidade. Sequência de 7 pontos ascendentes, subindo, ou descendentes ou descendo, nos dois gráficos também caracteriza uma instabilidade. E depois tem a regra do terço médio. Se eu tiver concentração de valores dentro do terço médio, que seria dividir essa distância do limite superior até o limite inferior em 3, um intervalo aqui em 3 partes iguais. Se eu tiver 2/3 dos valores dentro aqui do terço médio ou 2/3 dos valores fora do terço médio, caracteriza uma instabilidade. Isso vem lá da estatística, dos estudos estatísticos. Então, pela avaliação desta carta de controle, concluímos se o processo está estável ou não. Ele tem que estar estável. Se não estiver, temos que procurar quais são as causas especiais que tiram esta instabilidade e temos que tornar esta medição, lembrem-se, é uma repetição da mesma medição, diferente de uma capabilidade do processo. Aqui estamos repetindo a mesma medição. Esta repetição ela tem que ter um padrão, ou seja, não podemos ter picos, não podemos ter mudanças de comportamento. Essa é a ideia da estabilidade. Feito isso, estaríamos atendendo a este primeiro passo, que é a avaliação da estabilidade. Segundo passo é avaliar a tendência, o erro de tendência. O que é o erro de tendência? É a diferença entre o que o nosso sistema de medição está medindo em relação a um valor real, entre aspas, ou é válido também este conceito do valor referente. O valor real, se eu tiver um padrão aferido, rastreável, mas podemos também pegar uma peça de produção, medir pelo menos 10 vezes no sistema de medição mais preciso que a empresa tiver, numa metrologia em condições mais precisas, com base em 10 medições mínimo, né? Fazemos a média dessas medições e temos aqui o valor referência daquela peça. Como a avaliação continua em uma peça, repetindo, né, com o mesmo meio de medição, o mesmo sistema de medição, estou medindo a mesma peça, a gente determina este valor referência e depois fazemos uma coleta maior de dados. E aí vamos avaliar a média desses valores da coleta de dados e ver o quanto ela está distante deste valor referência. Aí tem 2 métodos que podemos usar, mas basicamente é ver se, por teste de hipótese, se esta diferença encontrada, se existir nesta diferença, se ela estatisticamente pode ser considerada zero. Então, fazemos um teste de hipótese para verificar se esta diferença pode ser considerada como zero. Se ela for diferente de zero, significa que o erro de tendência está reprovado, ou o teste de tendência está reprovado. Se o teste de hipótese concluir que a diferença pode ser considerado zero, então o teste de tendência está aprovado.
Então, sempre com mesma pessoa, mesma peça, eu vou repetir. Primeiro eu tiro aquele valor referência, fazendo no mínimo 10 medições na metrologia, e depois vou fazer uma coleta de dados para ver as eventuais diferenças. Um outro método é para aproveitar a carta de controle que foi feita no método anterior. Então, se já foi feita uma carta de controle para medir estabilidade, eu posso usar a mesma carta de controle para medir o erro de tendência. O erro de tendência aqui que vai ser a média das médias, lá na carta das médias, menos aquele valor referência. Então já tem um erro de tendência. E aí fazemos a avaliação com base em fórmulas. Então calculamos o intervalo de confiança, o superior e o inferior, aí tem uma fórmula, a aplicação de uma fórmula, né? E se o zero, fazemos isto para aquelas diferenças entre valores obtidos e o valor referência. Se o valor zero estiver dentro desses intervalos superior e inferior desse intervalo de confiança, a tendência está aprovada, ou a tendência é aceitável. Se ele cair fora, está reprovado. Então, neste exemplo, aqui deu um valor positivo quando foi aplicada a fórmula, e aqui, é só para ilustrar, né? Deu um valor negativo. Então, o valor zero está caindo dentro dos limites desse intervalo de confiança, limite superior e inferior. Então, estaria aprovado. Se o zero cair fora, então se derem valores os dois negativos ou os dois positivos, aí estaria reprovada a nossa avaliação da tendência. Então, nós temos que garantir a estabilidade. Se não for estável, temos que analisar o que está acontecendo e torná-lo estável. Temos que avaliar a tendência, ou erro de tendência. Se esse erro estiver fora da regra ou não puder ser considerado como zero, temos que avaliar o porquê existe esse desvio, alterar o sistema de medição, ou se for o caso, temos que trocar o sistema de medição, até conseguirmos a aprovação deste erro de tendência. O terceiro método é a linearidade. O que é a linearidade? É esse erro de tendência, mas medido em vários pontos, no mínimo 5 pontos, que é para ver se, ao longo do intervalo que aquele sistema de medição trabalha, se os erros de tendência permanecem constantes, que também nós vamos fazer um cálculo aí com base em testes de hipótese. Então a regra aqui, selecionar no mínimo 5 peças, 5 valores dentro do range que este sistema de medição trabalha. Determinar os valores referências de cada uma dessas 5 peças, ou seja, medindo no mínimo 10 vezes cada uma. E depois nós vamos fazer uma série de repetições destas 5 peças. Mas lembrem-se, estamos trabalhando agora com 5 peças diferentes, porém nós vamos comparar a peça 1 com as medições da peça 1, a peça 2 com as medições da peça 2 e assim por diante. Ou seja, não vamos misturar medições de peças, porque nós queremos ver o erro de medição na mesma peça. Aí nós calculamos a tendência para cada uma das peças e vamos avaliar se ela é constante ou não. Por que linearidade? Que é para ver se naqueles 5 valores que a gente mediu, 5 peças diferentes, se a média destas peças, né, se elas mantêm uma linearidade, ou seja, esta reta não pode ter muita inclinação. E aí, por teste de hipóteses, nós vamos também tirar a conclusão. Se o teste de hipótese mostrar que estas eventuais diferenças de medições nas peças, né, entre as peças, a variação dentro da medição da peça 1, depois dentro da peça 2, depois dentro da peça 3, calculamos os erros de tendência. Se o teste de hipótese concluir que não existem diferenças ou que as diferenças podem ser consideradas iguais a zero, estaria aprovado, senão ele está reprovado. E se reprovar a linearidade, também teríamos que ver o que está acontecendo com o sistema de medição, se ele está tendo uma variação mais para o lado da máxima, da mínima ou da nominal, enfim, temos que ver e ajustar esse sistema de medição até ele estar aprovado.
Então aqui nós temos avaliação, ou teríamos que ter a aprovação da estabilidade, da tendência e da linearidade. E aqui sempre seguindo o mesmo conceito. Nós queremos ver a repetição de uma mesma peça, com o mesmo sistema de medição, com a mesma pessoa, com o mesmo avaliador. Depois, o quarto método, aí ele agora já mistura a parte de repetição com reprodução da medida, que é o chamado RR. O manual referência também dá 3 opções desta avaliação do RR, mas a primeira avaliação ele não separa o RR, ele dá uma visão grosseira de qual seria esse RR. Então é um teste rápido, uma aplicação de fórmulas, mas não dá para enxergar muita coisa, porque a ideia do teste de RR é a gente enxergar se o problema maior está na repetição ou na reprodução daquela medição. E depois tem mais 2 métodos. Esse terceiro método é calculado via software estatístico, e o segundo método é um método que tem aplicação de fórmulas e que dá para a gente montar numa planilha em Excel aí de certa forma fácil de ser montada, porque a gente tem as fórmulas. Então vamos dar uma olhada no método aí. Bom, primeiro, a regra para o RR, ou as regras são, até ou abaixo de 10%, um RR deveria dar um erro menor do que 10%. Então é feita uma conta e no final esta conta, este erro, deveria dar abaixo de 10%. Se estiver abaixo de 10% ou até 10%, ele é considerado aceitável. Então eu posso usar normalmente. Se estiver entre 10% e 30%, ele estaria aí numa situação onde tem um erro que pode prejudicar a minha análise. Então aqui teríamos que pensar em fazer melhorias e, pela regra da automotiva, pelo menos, devemos ter aprovação do cliente, ou isso deve ser negociado com o cliente se formos usar um sistema de medição para controle de produto na produção, aqueles que constam nos planos de controle de produção. Se eu for poder usar um sistema de medição que esteja acima de 10%, ou de 10% a 30%. Então tem que ser negociado também com o cliente. E acima de 30%, ele é considerado um sistema de medição ruim, um sistema de medição que não deve ser usado, porque ele pode comprometer toda a análise que vai ser feita para poder aprovar uma peça ou liberar uma peça aí de produção. E aí nós vamos fazer como? Aqui a gente pode até mudar alguma coisa, mas a regra que se segue, mas a mais completa, seriam 3 operadores ou 3 avaliadores. Então, um avaliador A, o B e o C, que tem que ser pessoas treinadas, que saibam usar aquele sistema de medição, medir as peças. Nós vamos separar 10 peças de produção dentro do campo de tolerância. Então nós vamos pegar ou selecionar estas peças de produção dentro do campo de tolerância, 10 peças. Então lembre, são 10 peças diferentes, mas sempre os cálculos vão continuar do mesmo jeito. Eu vou comparar todas as medições da peça 1 e vou ver que diferenças estou encontrando. Mesma coisa na peça 2, na peça 3 e assim até a peça 10. Vamos comparar todas as medições da peça 10 e vamos ver o que está acontecendo. Então não vamos misturar medições das peças, porque as peças são diferentes. E o que nós queremos quando a gente fala em MSA, em análise do sistema de medição, é ver a repetição da mesma peça, da medição da mesma peça para medir os erros. Nesse caso, agora estamos também fazendo um cruzamento deste levantamento de dados com pessoas diferentes para ver se tem mais diferença quando mudamos de pessoas, e, enfim. Aí, por intermédio, com base em fórmulas, a gente consegue concluir aquele valor ou calcular aquele valor do RR para ver se está dentro de 10% ou não. Então dá para montar uma tabela que ela já vem nesse formato como sugestão no caderno. A gente já coloca as fórmulas aqui e aí nós temos
todos uns cálculos aqui. O que nós vamos calcular? Primeiro, o chamado VE, que é a variação do equipamento, então o erro do equipamento. Aí pegamos lá, média das médias das amplitudes, vezes um fator, dependendo se são 2 ou 3 séries de medições, para cada avaliador, né? Naquela tabela, o modelo completo seriam, avaliador 1 mede 3 vezes, o 2, 3 e o C, 3 também. Ou seja, cada avaliador vai medir a mesma peça 3 vezes, depois pega outra peça 3 vezes. Então, seria esse caso de usar este fator. Se eu quiser fazer um teste mais curto, se forem 2 séries, a gente vai pegar um outro fator. Aí, por aqui, eu teria o cálculo da variação do equipamento. Depois também, com base em fórmulas, vamos calcular a variação entre os avaliadores, ou seja, entre as pessoas que estão participando desta avaliação. Aí também tem fórmulas, fatores a serem usados, depende se são 2 ou 3 avaliadores, enfim, aplicação de fórmula, e aí nós temos o cálculo do VA, que é a variação entre avaliadores. Então, este cálculo está atrelado ao que a gente chama de reprodutibilidade, ou seja, de reproduzir a medida, pessoas diferentes reproduzirem a medida, e o anterior é ligado à chamada repetitividade, ou seja, é a capacidade do equipamento repetir a medida. Depois continuamos com as fórmulas, calculamos o RR. No final nós vamos querer o percentual de RR. Então, o RR, aí tem uma fórmula, aquele V ao quadrado mais VA ao quadrado, e tira-se a raiz quadrada. Variação por peça, que é o VP, aí também fórmula, tabelinhas, fatores, e vamos calculando. A variação total, também tem uma outra fórmula que vai usar os cálculos anteriores. Depois, nós calculamos, com base nesta variação total, nós calculamos o percentual de VE, então, quanto que o VE representa desta variação total, vezes 100, né, para fazer um percentual. Então, calculamos o percentual do VE, percentual do VA, o percentual do RR e percentual do VP, que é a variação entre peças. Depois também calculamos o NDC, que é o número de categorias distintas, que é a sensibilidade do sistema de medição. É uma medição para a gente saber se aquele sistema de medição tem sensibilidade suficiente para medir pequenas variações dentro das condições que ele vai trabalhar. Então a gente faz um cálculo e esse NDC, para estar aprovado, tem que dar maior ou igual a 5 para ter uma sensibilidade satisfatória. Então, desta forma, nós conseguimos calcular os 4 métodos para a variação dos sistemas de medição por variáveis, que são estabilidade, erro de tendência, linearidade e o RR. E aí temos que ter sempre em mente que nós precisamos ter os 4 métodos avaliados e aprovados para termos um sistema de medição aprovado. E só assim poderíamos disponibilizar esses sistemas de medição nos nossos planos de controle ou para a produção poder controlar produtos dentro do nosso processo, para garantir o atendimento das características que nos interessam. Então, lembrando, a base do MSA é para avaliarmos o sistema de medição, porque daqui é que nós vamos partir para as capabilidades de processo, avaliações de processo e até decisões no sentido de liberar peças ou não para entregar para o nosso cliente. Então tem muito cálculo estatístico, mas de uma forma geral não é difícil. Tem aplicações de fórmulas, temos que só conhecer essas fórmulas, montar planilhas em Excel, por exemplo, se não quisermos adquirir softwares estatísticos, e aí nós temos todo o recurso para poder avaliar esses sistemas de medição.